Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Neste momento nós vamos estudar a lição 2 da Escola Sabatina, primeiro trimestre de 2023, as alianças de Deus conosco. Logo mais nós iniciaremos com uma oração. Obrigado, Deus, pela chance que temos de falar a Tua mensagem, nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos abençoe em tudo que fizermos, nós imploramos, com perdão por nossas falhas e pecados, te imploramos, hoje e para sempre, que abençoe a cada um de nós, no pregar e no viver a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar, lição de sábado, verso para memorizar, Deuteronômio capítulo 28, versos 1 e 2. Nos dizem o seguinte: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então vamos lá? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, então é condicional. Essa questão é condicional. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Mas só ouvir? Não. Além de ouvir, o quê? Praticar. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Todos os mandamentos que hoje te ordeno. Então ele diz, olha, é para guardar tudo. Então, ou seja, existe uma diferença entre a disposição em guardar todos os mandamentos e eventualmente vir a cair em algum, e a ação deliberada de rejeitar qualquer dos mandamentos. Então, quando nós rejeitamos qualquer que seja o mandamento, nós estamos em rebeldia diante de Deus, e aí não há perdão. Então, por isso ele fala, tendo cuidado de guardar todos, ou seja, buscando guardar todos os mandamentos, obedecer a tudo, ainda que eventualmente venha a cair em algum deles. Que hoje te ordeno. Então, duas opções, ou encarar Deus como Senhor e receber isso como uma ordem, ou não ter Deus como Senhor e não participar dos resultados dessa promessa. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, veja, todos os mandamentos, exaltar sobre todas as nações. Então, a condição é ouvir qual é a vontade de Deus e, sabendo a vontade de Deus, obedecer a tudo que Ele ordena. Consequência, Deus exalta sobre todas as nações e concede todas as bênçãos que foram prometidas. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E o que é ouvir a voz de Deus, no caso? Ouvir significa estar disposto a saber qual é a vontade de Deus e, depois de saber a vontade de Deus, buscar obedecer a tudo que Ele determina. É surpreendente que Deus tenha feito alianças ou pactos conosco. A maior parte delas é bilateral, ou seja, dos dois lados. Né? Então, Deus fala alguma coisa para o ser humano e depende do ser humano cumprir a sua parte. Se você fizer isso, eu farei aquilo. Um tipo mais incomum é a unilateral. Farei isso quer você faça algo ou não. Exemplo, ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos, conforme Mateus 5,45. Prometeu à humanidade e a todos os animais da terra que nunca haveria outro dilúvio. Um outro exemplo de aliança unilateral. Também prometeu, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, são condições que Deus estabelece a todos. Então, ela é unilateral, ela é independente do que o ser humano venha a fazer. É claro que as ações do ser humano vão fazendo com que o dia, a noite, o frio e o calor, chuva e ausência de chuva tenham uma constância maior ou menor, um problema aqui ou acolá devido às ações do ser humano, mas eles não deixam de ocorrer. Nessa semana estudaremos algumas alianças bilaterais muito significativas e orar para que, pela graça de Deus, possamos honrar a nossa parte do acordo.
A aliança da salvação. A morte de Cristo no Calvário tornou a salvação possível para todos que já viveram ou viverão. Diferentemente da promessa das estações, a salvação não é unilateral. Não é dada a todos independentemente do que se faça. Então, o que o autor está dizendo? Eu até vou usar as próprias palavras dele mesmo. Jesus ensinou claramente que, embora tenha morrido por toda a humanidade, muitos percorrem um caminho espaçoso para a perdição e morte eterna. A crença de que todos serão salvos é chamada de universalismo. Então, existe uma crença de que todos serão salvos, não é? É como se a questão da salvação fosse algo unilateral. Então, Deus estabelece, salva todo mundo, né? Permite que aconteça tudo isso aqui só para salvar todo mundo no final. E aí nós não entendemos assim, nós entendemos que Deus oferece a salvação a todos, mas existe a condição de aceitar a Jesus Cristo, aceitar a Deus como seu Salvador e Senhor, para que isso possa se efetivar na vida das pessoas. Com exceção daquele que nós acreditamos que, na sua ignorância, seja julgado segundo a luz que recebeu. Não é? O que os textos a seguir têm a dizer de como as pessoas recebem o dom da salvação em Jesus? 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, verso 13. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus. Os que credes no nome do Filho de Deus. E o que é crer no nome? É crer que o nome dele é Jesus? É crer que o nome dele... Não, é crer nos ensinos, no caráter do Filho de Deus, no que ele representa para nós. Para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, como as pessoas recebem o dom da salvação? Crendo em Deus, crendo no caráter de Deus, no nome do Filho de Deus, no que ele representa. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Então é crer nos seus ensinos, nas suas ações, no que ele representa, nas condições para aceitá-lo como Salvador e Senhor da nossa vida. E essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, se pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é preciso que haja perseverança ao receber o dom da salvação em Deus. Né? Até porque, não havendo perseverança, muitos não conseguirão passar por essa situação de ser odiados de todos por causa do nome, ou seja, por causa da mensagem de Jesus, por causa do que ele representa, por causa dos ensinos. E aí o verso 21 nos diz: E o irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Então ele fala, olha, a gravidade da situação. Quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então veja, ele não está o verso 21 mostra que nós falaremos sabendo que essa fala pode gerar uma perseguição contra nós, perseguição grave contra nós. Sabendo que vai haver um sentimento extremamente negativo contra nós em virtude dessa fala. E mesmo diante de tudo isso, precisamos perseverar até o fim. Quando, pois, os perseguirem nessa cidade, fugir para outra. Então, veja, existem muitas pessoas que acham que elas, né, não que não deva haver o ato de congregar, mas muitas pessoas acham que, porque se eu vou pregar e eu vou permanecer na minha igreja pregando normalmente, não, veja só. Quando vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra. Então, ou seja, pode haver inclusive necessidade de fugirmos de onde estivermos. Então veja que nós temos que estar prontos para isso. Por isso nós precisamos ter o culto nas nossas casas, por isso precisamos de pequenos grupos. Por quê? Precisamos estar prontos para, caso isso venha acontecer conosco, estarmos preparados para continuar a nossa adoração, nossa congregação, congregarmos com aqueles que estivermos ao nosso alcance, e talvez até congregarmos, talvez até só com nossa família, filhos, esposa, marido. E por quê?
Porque exatamente a pregação, ela pode levar e ela vai levar a essas circunstâncias, não é? Já leva em alguns casos, algumas situações, não é? João 6:29. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele, Deus, enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e cremos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. 2 Pedro 1, 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca mais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver o verso 9. Pois aquele em que não há essas coisas, que coisas? Vamos para o 8. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisas? Piedade, amor fraternal, caridade, ciência. Então ele fala, diligência, fé, acrescentai a vossa fé. Então é necessário que haja fé, diligência, a virtude, ciência, temperança, o domínio próprio no caso, paciência, piedade, amor fraternal, caridade. E ele fala, se abundarem em vós essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa prática do dia a dia vai nos levar a isso, cada vez mais. Pois aquele em que não há essas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Havendo-se esquecendo da purificação de seus antigos pecados. Então, purificação é perdão dos pecados e o abandono gradativo do nosso ato pecaminoso, não é? Do nosso pecado deliberado. Então, nós vamos abandonando o pecado, vamos lutando contra ele, e ele deixa de ser deliberado e vai se tornando cada vez menos frequente na nossa vida. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Então, as formas de receber o dom, tanto elas, em todos os casos nós precisamos receber o dom da salvação com alegria, com disposição para a mudança, assim como o 2 Pedro, os últimos versos que nós lemos, seja uma mudança de vida que vai nos levar a fé, virtude, temperança, domínio próprio, no caso. Isso vai nos levar ao amor fraternal, caridade. Então, uma sequência de mudanças, né, na nossa vida. Paulo compreendia a natureza bilateral da aliança da salvação. Sabendo que seria executado em breve, e apesar de muitos de seus companheiros o terem abandonado, Paulo confiantemente disse a seu caro amigo Timóteo que havia cumprido a sua parte no acordo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. O apóstolo disse, entre colchetes, estou pronto porque combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não pelas obras da lei, então ele não estava de alguma forma olhando para suas obras ou realizações como algo que lhe rendesse mérito. A coroa da justiça é o que esperava, é a justiça de Jesus, que pela fé reivindicou para si e a qual se apegou até o fim da vida. Quando ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora me está guardada a coroa da justiça, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vida. Ele está dizendo assim, olha, a todos que aceitarem a Jesus como seu Salvador e Senhor,
a todos eles é concedida a coroa da justiça. E quando ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, ou seja, ele se manteve leal a Deus apesar das circunstâncias. Então, ele não teve uma fé inútil, uma fé morta, assim como Tiago diz, né? Ele teve uma fé viva, verdadeira, que o levou verdadeiramente ao arrependimento, uma mudança de vida. Então, ele sabia que a fé desenvolvida nele era uma fé verdadeira. Segunda-feira, ouvir com atenção. O livro de Deuteronômio é a versão impressa das mensagens de despedida de Moisés para a segunda geração de israelitas após os 40 anos de peregrinação no deserto. Essas mensagens foram transmitidas nas planícies de Moabe, a leste de Jericó. Deuteronômio foi apropriadamente chamado de o livro da memória. Nele, Moisés revisou a forma fiel com que Deus lidou com Israel. O patriarca narrou as viagens desde o Monte Sinai a Cades Barneia, no limiar da terra prometida, bem como a rebelião e os 40 anos de peregrinação no deserto. Ele reafirmou os 10 mandamentos, o requisito do dízimo e a previsão da futura casa do tesouro, o santuário de Deus. Mas o foco de Deuteronômio é o conselho para obedecer a Deus e receber suas bênçãos. Moisés retratou como aquele que pode e quer... Moisés retratou Deus como aquele que pode e quer cuidar do seu povo. Leu Deuteronômio 28, de 1 a 14. Que grandes bênçãos foram prometidas a Israel? Que grandes bênçãos foram prometidas a Israel? O que o povo devia fazer para recebê-las? Moisés estava ávido para que os israelitas entendessem que Deus tinha em mente para eles bênçãos maravilhosas, até mesmo milagrosas. Suas palavras, se vocês ouvirem atentamente, os deixaram cientes de que o destino eterno do povo estava em jogo ali. Que manifestação poderosa da realidade do livre-arbítrio, no caso, livre escolha. Eles eram sua nação escolhida, a nação de Deus, recebedores de grandes bênçãos. Elas precisavam ser aceitas, recebidas, e o povo devia agir com base nelas. Nada do que Deus havia pedido era demasiadamente difícil. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Então, quando ele diz, não é demasiadamente difícil, e nem está longe, ele está dizendo assim, além de não ser algo muito difícil, é algo que está plenamente acessível. Basta vocês quererem e aceitarem o poder de Deus na vida de vocês. No caso, Deus falando, basta vocês aceitarem o meu poder. No caso, Deus falando com eles, não é? Não está no céu para que tenham de dizer, quem subirá até o céu por nós? Para trazer os mandamentos e anunciá-lo a nós para que o cumpramos. Pois essa palavra está perto de vocês, bem perto de vocês, na sua boca e no coração para que vocês a cumpram. Então, a promessa de Deus, que inclusive é repetida em Hebreus, quando ele fala da aliança de porei a minha lei nos vossos corações, isso sempre existiu. Então, essa promessa de colocar a lei no coração das pessoas basicamente manter a lei no coração daqueles que aceitassem, ou seja, pessoas haviam rejeitado a lei de Deus nos seus corações e Deus estava disposto a colocá-las novamente no coração delas. Nada do que Deus havia pedido nós já lemos. Além das bênçãos, havia as advertências das maldições que lhes sobreviriam caso desobedecessem. Isto é, as consequências. Ou seja, nós vamos ler até o verso 14 e dos versos 15 a 68, as consequências da desobediência. Então, Deus fala das consequências da obediência e das consequências da desobediência. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Então ele fala das bênçãos em todos os campos da vida da pessoa, em todos os aspectos da vida da pessoa. Bendito serás ao entrares, ao saíres, ou seja, Deus está deixando bem evidente que é uma bênção total, e bênção em todos os aspectos. O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti.
Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo o que puseres a tua mão, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Te confirmará para si como povo santo. Te confirmará para si como povo santo. Então ele está falando, obviamente, isso aqui com todo o povo, mas isso dependia muito da ação de cada indivíduo. Como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Te confirmará como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos e andares nos caminhos. Todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor. Ou seja, verão o caráter de Deus nessas pessoas. Verão que Deus é bem representado nessas pessoas. Terão temor de ti. Verão as bênçãos de Deus, a prosperidade verdadeira de Deus na vida dessas pessoas. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, o solo, sobre a terra que o Senhor jurou a seus pais, te dá. Te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva, a tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Novamente o todo, né? Toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno. Não te desviarás de todas as palavras. Aqui tem um sentido de não se desviar de nada do que ele estabelecer. Andando após outros deuses para os servires. Então, essas são as promessas de Deus, né? Se vocês ouvirem atentamente. Então, pois essa palavra está bem perto de vocês. Então, esse é o ponto da lição de segunda, ouvir com atenção e praticar. O ouvir com atenção é estar atento para tudo que Deus falar, para que possa saber o que obedecer e aí sim obedecer adequadamente a tudo que Deus estabelecer. Honre o Senhor. Lição de terça-feira. O tema do livro de Provérbios tem mais que ver com sabedoria e tolice do que com certo e errado. Nesse livro vemos os benefícios da sabedoria e as armadilhas da insensatez. E aí ele pede para ir em Provérbios 3, versos 1 a 10. Que promessas maravilhosas se encontram ali? Além disso, o que significa a expressão primícias de toda a sua renda? Deus nos pede que, ao gerenciarmos nossas posses, ou coloquemos em primeiro lugar em reconhecimento de que Ele é dono de tudo e como demonstração de nossa fé nele para prover o que necessitamos. Mais do que isso, ele diz que, se o colocarmos em primeiro lugar, ele acrescentará o que falta. Colocar em primeiro lugar é um ato de fé, uma demonstração de que confiamos no Senhor de todo o coração e não nos apoiamos em nosso entendimento, o que é especialmente importante, porque muitas vezes acontecem coisas que não entendemos e de cujo propósito não temos ideia. E aí, ou seja, existem coisas que estão além do nosso entendimento. Por isso, nós não devemos colocar o nosso entendimento acima da vontade de Deus. Nada, porém, deve nos encorajar a confiar em Deus e em seu amor mais do que a cruz. Quando percebemos que recebemos em Jesus não apenas como Criador e sustentador, mas como Redentor, devolver a Deus as primícias de tudo que temos é de fato o mínimo que podemos fazer. Em Conselho sobre Mordomia nos diz o seguinte: o Senhor não somente requer o dízimo como sendo seu, mas também nos explica como deve ser reservado para ele. Diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Isso não significa que devemos gastar nosso dinheiro com nós mesmos, levando ao Senhor o restante, muito embora isso também seja um dízimo honesto. A parte de Deus deve ser separada em primeiro lugar. Deus diz que, se o colocarmos em primeiro lugar, nossos celeiros ficarão completamente cheios. No entanto, você não vai acordar um dia e ver que seus celeiros e tonéis de repente ficarão cheios. A Bíblia está repleta de princípios sobre boa administração, planejamento cuidadoso e responsabilidade financeira, dos quais a fidelidade ao que Deus nos chama a fazer é nosso principal dever. Então, o que a lição está dizendo é: o conjunto de coisas, a nossa ação, todas as nossas ações, de acordo com a vontade de Deus, é que vão nos trazer tudo isso que Deus nos promete, não apenas um ou outro ponto. Então vamos lá, Provérbios 3, de 1 a 10. Filho meu, não te esqueça da minha lei,
e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias. Aumentarão os teus dias. Então, mais saúde, mais disposição, não é? Uma vida mais longeva. Acrescentarão anos de vida e paz. Então, mas a Bíblia não fala em perseguição, sim, mas Deus fala de uma paz que o mundo não pode dar. Então, é uma paz mesmo em perseguição, mesmo em lutas. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço. Benignidade e fidelidade devem estar junto conosco o tempo inteiro. Escreve-as na tábua do teu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça, então esse é um ponto que a lição colocou, né? Não se apoie no seu próprio entendimento, ou seja, o nosso entendimento deve ser de acordo com a palavra de Deus, deve ser de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Aí não será o nosso próprio entendimento, será o entendimento vindo de Deus. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Se nós reconhecermos Deus em todos os nossos caminhos, aí Ele tem condição de endireitar as nossas veredas. Se nós não reconhecermos como Senhor em todos os seus caminhos, todos os caminhos que Deus quer, né? Em tudo que Deus faz, então Ele não consegue endireitar as nossas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Então, ou seja, não seja sábio aos próprios olhos, ou seja, não confie na própria sabedoria. Ou seja, tema ao Senhor, busque a sabedoria de Deus para poder evitar o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ou seja, aqui é onde a questão de colocar Deus em primeiro lugar. Seus celeiros ficarão plenamente cheios, seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho que deseja o bem. Não despreze a disciplina, nem se magoe com a repreensão do Senhor. Quantos hoje não dizem que não se pode fazer repreensão porque a pessoa pode ficar magoada, e a Bíblia diz justamente isso. Olha, quando isso vem de Deus, a pessoa não pode se magoar com a repreensão de Deus, não pode desprezar a disciplina de Deus, porque o Senhor disciplina quem ama, ou seja, se a pessoa despreza ou fica magoada, se afasta por causa da repreensão, da disciplina que vem de Deus, então, ele não reconhece o amor de Deus na sua vida. Se ele não reconhece o amor de Deus, possivelmente ele não vai reconhecer o amor das pessoas que estão ali ao seu lado para ajudá-la no desenvolvimento da vida. Então, as promessas são de uma vida longeva, são de paz, são da verdadeira prosperidade que Deus quer conceder ao seu povo, principalmente de uma vida de acordo com a sua vontade, bênçãos espirituais na sua vida. Então, esse é o ponto, né? E a primícias de toda a sua renda, evidentemente, é o quê? É colocar sempre daquilo que Deus nos concede, conceder a Deus em primeiro lugar aquilo que pertence a Ele. Então, mas conceder para quê? Para o trabalho dEle. Então, aquilo que nós entregamos, se é a Deus, é para que seja feita a vontade de Deus. Então, o que nós devemos pensar? A vontade de Deus está sendo feita, aquilo que nós entregamos está sendo entregue realmente para que seja feita a vontade de Deus, aí sim estará sendo cumprido o que ele diz, não é? Quarta-feira, o pacto do dízimo. Há uma estreita conexão espiritual entre a prática do dízimo e nosso relacionamento com Deus. Os israelitas prosperavam quando obedeciam a Deus e eram fiéis no dízimo. Então, obediência toda, não só a fidelidade no dízimo, nem só a fidelidade em outros pontos, a fidelidade como um todo. Porém passavam por dificuldades quando não o faziam, pareciam seguir um ciclo de obediência e prosperidade e depois desobediência e problemas, né? Obedeciam, melhoravam, se esqueciam de Deus, caíam. Foi durante um desses períodos de infidelidade que Deus, por meio do profeta Malaquias,
propôs um contrato bilateral com seu povo, uma questão de condições com o seu povo. Leia Malaquias 3, de 7 a 11. Quais são as promessas e os deveres encontrados nesses versos? Comentário da lição. Deus prometeu que se o povo voltasse para ele, ele se voltaria para o povo. Quando perguntaram o que o Senhor queria dizer com essas palavras, o Senhor disse: pare de me roubar nos dízimos e ofertas. O roubo era a razão pela qual eles estavam sendo amaldiçoados. Deus mostrou a solução. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Se fizerem isso, abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Se não tivermos espaço suficiente para recebê-las, teremos um excedente para ajudar os outros e promover a causa de Deus. Aquele que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, fez um pacto conosco. Ele nos dá sua bênção e, em troca, espera que lhe devolvamos nossos dízimos e ofertas. Ninguém jamais ousará dizer que não havia um meio pelo qual pudesse compreender essa questão. O plano de Deus quanto aos dízimos e ofertas é declarado de modo inequívoco no 3º capítulo de Malaquias. Deus pede para seus agentes humanos serem fiéis ao pacto que fez com eles. Um dos ciclos positivos de obediência ocorreu no reinado de Ezequias. Houve um avivamento em Judá, o povo devolveu fielmente seus dízimos e ofertas à casa de tesouro. Recursos foram estocados em montões no templo. Os filhos de Israel trouxeram em abundância primícias de cereal, vinho, azeite, mel, todo produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Existe um estudo que eu fiz, um estudo básico, inicial, mas procurei colocar bastante coisa nele. Também está no canal, pretendo fazer um outro estudo. É claro que o assunto não é tão simples assim. Existem uma série de perguntas, não é? Por que o dízimo permaneceria se não há mais o trabalho levítico, etc. E aí a intenção futuramente é fazer um outro estudo a respeito, um estudo mais abrangente, mas inicialmente nós vamos considerar aqui, só tendo em consideração Malaquias 3, capítulo 3, né? O foco é do 7 a 11, mas nós vamos contextualizar. Então vamos lá. Verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor. Virá ao seu templo o Senhor. Virá para o seu templo o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi. Purificará os filhos de Levi. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Então nós estamos falando aqui, em princípio, com os levitas, né? Com os levitas não, a respeito dos levitas, a quem foi confiada a questão do trabalho do templo, não é? Trarão ao Senhor, assim trarão ao Senhor ofertas com justiça, ou ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, adúlteros, que juram falsamente, os que defraudam o diarista em seu salário, a viúva, o órfão, que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja aqui, ele fala vai falar do dízimo e das ofertas, mas ele fala de uma série de questões que não poderiam ser aceitas. O quê? Feitiçaria, adultério, falso juramento, defraudo do salário do trabalhador, não é? Não só o diarista, mas a questão de perverter o direito da órfã, da viúva, do órfão, né? Perdão. Então, não defraudar, né? E contra a defraudação do salário do diarista, contra a perversão do direito dos órfãos e viúvas, e também o do estrangeiro, não é? E não me teme. Então, Deus está dizendo, olha, há uma necessidade de uma reforma completa, de uma mudança completa. Nada disso pode ser aceito, não é? Chegar-me-ei a vós para juízo, seria uma testemunha veloz contra todas as pessoas que praticam isso. Então,
o texto ele fala de uma reforma completa que deve haver entre o povo de Deus. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por isso a descendência de Jacó não é destruída. Então, ou seja, ele está falando com o povo como um todo aqui. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Vocês se desviam dos decretos e não obedeceram. Voltem para mim, eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como? Como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Roubando a Deus. Agora vamos ver. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Verso 9. Sim, toda essa nação. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Que aqui na versão Almeida Fiel diz, casa do tesouro, trazeis todos os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? Aqui a Nova Versão Internacional traduz como depósito do templo. Para que haja alimento ou mantimento em minha casa. Então, a maioria, se não todos, costumam só enfatizar isso, trazer o dízimo à casa do tesouro. Mas se esquecem que Deus estabelece para que serve. E é para avaliar se a casa dele está agindo de acordo ou não, justamente nisso. Bom, então vamos lá. Para que haja mantimento, para que haja sustentação àqueles que efetivamente trabalhem para Deus em minha casa. Então, primeiro, aquilo deve ser evidentemente uma casa de Deus. E o que é a casa de Deus? A casa de Deus é um local onde as pessoas fazem a vontade de Deus. Se não estiver sendo feita a vontade de Deus, ali não é a casa de Deus. Se a pessoa está ali recebendo o dízimo para comprar fazendas, recebendo o dízimo para ter uma vida de luxo, e enquanto o evangelho deixa de ser pregado, enquanto aquilo que poderia ser usado, o material que deveria ser difundido não é bem difundido, então não está sendo feita a vontade de Deus. Ali não é a casa de Deus. Então para que haja mantimento na casa de Deus. E se você olhar o que é a casa de Deus, é o local onde se faz a vontade de Deus. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, videiras nos campos não perderão fruto. Muitas pessoas dizem assim, isso se refere só à plantação. Não, isso se refere primeiramente à plantação. Ou seja, Deus está falando com relação à sustentação das pessoas, o sustento das pessoas. Então, ou seja, colheita, videiras, é o sustento, é o alimento. Todas as nações chamarão felizes, até a de vocês será maravilhosas. Então, o que Deus está dizendo aqui é que Ele promete uma mudança na vida, um sustento para os seus servos. E o sustento, obviamente, não é só no aspecto de alimentação. É aquilo que dá o sustento, é aquilo que traz o alimento, aquilo que traz a roupa, as vestes, a condição de ter uma casa, de ter um local para morar. Então, tudo isso é prometido por Deus. Então, esse é um ponto importante que existe um grave problema em se acreditar que no momento em que eu devolvo algo, não importa o que é feito com aquilo. Isso não tem um apoio bíblico, né? Isso é uma visão deturpada de algumas falas de Jesus, sem levar em conta outras falas e atos muito mais graves que Jesus fez, como o momento, por exemplo, em que ele expulsou os cambistas do templo, por estarem agindo errado. Olha, se ele expulsou os cambistas do templo, ele quer que nós olhemos as fraudes, as coisas erradas sendo feitas e fiquemos em silêncio? É óbvio que não, ele está deixando evidente que não é para fazer isso. Então não é para simplesmente doar e ver um líder de igreja fazendo casas luxuosas, comprando fazendas, comprando carros luxuosos e achar que está certo, porque não está, porque não é para isso que o dízimo e oferta servem. É para manutenção da casa e principalmente da causa de Deus, a causa de Deus. Pregar a Bíblia como ela deve ser pregada. Então,
Não é simplesmente dar o dinheiro para alguém, como muitas pessoas acham assim, eu dou mais bola na rua, não importa o que a pessoa vai fazer. Claro que importa. Se você sabe que a pessoa está usando aquilo para um fim errado e você continua doando, continua dando aquilo, devolvendo, no caso dízimo e oferta, ou dando na rua, você está colaborando para o erro. Se eu dou o dinheiro para uma pessoa sabendo que ela vai usar aquilo para fins ilícitos, eu não estou colaborando para algo bom, estou colaborando para um crime, eu estou colaborando para algo errado. Então não é simplesmente a questão de, eu vou dar e não importa o que aconteça. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Não é? Muitos usam erroneamente a história da viúva, em outro momento nós vamos conversar sobre isso, e se esquecem que o próprio Jesus agiu, ele elogiou, exaltou a fé que essa viúva desenvolveu em estar disposta a oferecer tudo que ela tinha para a causa, e não pela concordância com os erros que haviam na liderança da época de Jesus. Ele tanto não só discordou, como repreendeu eles publicamente, alertou a todo o povo, tanto quanto possível, sobre os erros que estavam acontecendo, a não seguir os maus exemplos, e iniciou uma reforma completa no templo. E se ele iniciou essa reforma no templo, ele queria que o povo continuasse essa reforma. Infelizmente, ela não ocorreu. Então, nós devemos ter muita cautela, porque muitos usam esse verso e isso acaba sendo algo que depois contra o cristianismo, e muitos falam acertadamente, mas eu vejo pessoas fazendo isso e aquilo com o dízimo, e é errado. E se você vê isso acontecer, se isso está evidente, você não deve auxiliar aquele ministério. Não significa que você não deva ajudar a nenhum ministério. Se você olhar o ministério de Cristo, dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, eles eram auxiliados, eles eram sustentados por outras pessoas para que eles pudessem difundir o evangelho gratuitamente, ou seja, para que o evangelho seja pregado gratuitamente. Aqueles que já aceitaram a Cristo como seu Salvador, eles precisam ajudar no trabalho, no financiamento, pregando o evangelho, auxiliando materialmente, para que pessoas se dediquem, inclusive, quando possível, integralmente a isso. Em alguns casos, tanto no passado como hoje, no caso no passado, nós temos o exemplo de Paulo, que fala, olha, eu poderia e deveria ser sustentado pelas pessoas para que pudesse pregar o evangelho ininterruptamente, mas infelizmente isso não acontece. Eu não sou auxiliado como deveria, e eu tenho trabalhado aqui para não sobrecarregar as pessoas, né? Então nós devemos buscar uma visão completa desse assunto na Bíblia. Então, primeiro ponto, não é simplesmente doar e achar que está feito o seu trabalho, não. Você deve analisar para quem você está doando e se realmente o trabalho de Deus está sendo bem feito. 2, isso não pode ser uma justificativa para nós não auxiliarmos materialmente nenhum ministério, em nada, em ninguém. Não, nós devemos auxiliar. Devemos fazer com que o trabalho de Deus seja feito, né? Então, se você não acredita em determinado ministério, auxilie um que você realmente possa verificar que esteja fazendo a vontade de Deus. Busquem primeiro o reino de Deus. Quinta-feira. Foi dito de Jesus que a grande multidão ouvia com prazer. A maioria das pessoas nas grandes multidões que seguiam e ouviam Jesus eram pessoas comuns. Foram elas que se alimentaram na encosta da montanha e ouviram o sermão do monte. Jesus basicamente lhes disse: eu sei que vocês estão preocupados em sustentar sua família. Vocês se preocupam com o alimento e a bebida de que necessitarão no dia a dia, e com as roupas, mas eu proponho o seguinte. Agora nós vamos para Mateus 6, 25 a 33. O que foi prometido e o que as pessoas deveriam fazer para receber essas promessas? Muitas das promessas de Deus têm elementos de uma aliança bilateral, ou seja, depende do ser humano. Ou seja, para receber a bênção precisamos também cumprir nossa parte. 25 a 33. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou a vez de beber, né? Não se preocupem com as suas próprias vidas, nem com os próprios corpos quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Não é que nós não devamos trabalhar para isso. O que ele está dizendo é não colocar isso acima do que é essencial, daquilo que é prioridade no que é a nossa vida espiritual, né? Olhem, observe as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas?
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens ou pessoas de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, beber ou vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Existe aqui uma questão de como pontuar esse verso, mas nós não vamos entrar no mérito. O importante é que, buscando a Deus, nós teremos o que é necessário acrescido em nossa vida. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupa consigo mesmo. Basta cada dia o próprio mal. Então, o que ele está dizendo? Não sejam como os pagãos que têm a vida material como prioridade. Não, tenham a vida espiritual como prioridade. O que não quer dizer que nós não vamos trabalhar para ter as nossas coisas. Significa que em tudo que nós trabalharmos, tudo que nós fizermos, Deus estará em primeiro lugar. E o restante será consequência da nossa comunhão com Deus. 1 João 1,9, que Jesus faça confessar os nossos pecados. 1 João 1,9. Vamos lá. Verso 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, se afirmamos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou mentimos para nós e para os outros, ou mentimos para os outros cientes de que estamos mentindo. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então ele fala o seguinte, olha, se andarmos com Deus, reconheceremos os nossos pecados, pediremos perdão a Deus e lutaremos contra Ele. Agora, não significa que nós devamos afirmar que estamos sem pecado. Eu nunca pequei, não tenho pecado algum, não. Porque aí nós também estaremos enganando a nós mesmos. Então ele fala, olha, qual deve ser a nossa atitude? Agir como se nunca tivéssemos pecado? Não. Bom, mas o que eu vou fazer então? Já que eu tenho pecado, eu vou andar nas trevas? Não. Porque se eu tenho comunhão com Deus, né, já ouviu muita gente dizer, não, importante é o relacionamento com Deus, né? Mas toda vez que a Bíblia fala em relacionamento e comunhão, ela fala em não andar nas trevas, ou seja, ela fala em obediência, né? A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, proclamamos a vocês vida eterna. E aí ele fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, então Ele nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí nós temos o capítulo 2, né? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então não é para dizer que eu não tenho pecado, eu tenho que reconhecer que eu tenho pecado, mas isso não deve ser uma justificativa para continuar em pecado deliberado, continuar em rebeldia, continuar sem lutar contra o pecado. Ele fala, isso que eu estou escrevendo é justamente para que vocês não pequem. Então, ou seja, é justamente para que vocês enxerguem o pecado que está na vida de vocês, peçam perdão, tenham o perdão de Deus, tenham a purificação da vossa vida e vivam uma vida de luta contra o pecado, não mais em pecado deliberado. Então não vai haver pecado deliberado em nós mais. E se alguém pecar, ou seja, vai se tornar uma coisa cada vez menos frequente, temos um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo justo, propiciação dos nossos pecados e de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos. Como? Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Então veja, ele fala, se afirmamos que não temos cometido nenhum pecado nunca na nossa vida, fazemos Deus mentiroso. Agora, também, se dissermos
que conhecemos a Deus e não obedecemos seus mandamentos, também somos mentirosos e a verdade não está em nós. Agora, se obedece a palavra de Deus, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então veja, ele fala, não é para acreditar que nunca não tenho mais pecado nenhum, nunca pequei na minha vida. Não, não é para isso. Mas ele fala, é para que vocês não pequem, então, é para reconhecer o pecado e justamente lutar contra o pecado, para deixar de pecar. Então não é para dizer assim, não preciso de Deus porque eu nunca pequei, não é para isso. Não é isso que ele fala, isso é um erro, isso é fazer Deus mentiroso. Agora, por outro lado, achar que por ter cometido pecado, porque não alcançou a perfeição, isso é uma justificativa para ver uma libertinagem, uma rebeldia contra Deus, também é mentira, também não conhece a Deus, o amor de Deus não está aperfeiçoado nele. Então ele fala, olha, isso é bilateral, é condicional, Deus está disposto a auxiliar aquele que se entrega a ele verdadeiramente. Isaías 26:3. Isaías 26:3. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abram as portas para que entre a nação justa, nação que se mantém fiel. Abram as portas para que se mantenha, para que se entre a nação justa, que observa a verdade, que se mantém fiel. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Cujo propósito está em ti, porque confia em ti. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança no pó. A vereda do justo. A vereda do justo. O caminho do justo é plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Também no caminho das tuas ordenanças esperamos em ti, ó Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do teu coração. A minha alma suspira por ti durante a noite. E logo cedo meu espírito por ti anseia, pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Então o que é o justo? O justo é aquele que busca se colocar aos pés de Deus para obedecer aos mandamentos de Deus, para fazer a justiça de Deus. Vamos lá? 1 João 1,9. Nós já lemos, né? É o que Jesus faz se confessarmos, e 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Então nos diz assim. Verso 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Então veja, se Deus agir para alertar o seu povo, para repreender o seu povo, para que o seu povo acorde, e aí, mesmo em erro, não é? Mesmo em uma vida fora do caminho de Deus, se o povo reconhecer a sua situação e se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, se o meu povo que é conhecido por ter a mim como Deus, por reconhecer os meus mandamentos como necessários para as suas vidas, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, Deus fala assim, se o meu povo realmente se arrepender e se converter e me buscar e viver na prática o que eles falam em teoria, e não só se chamar pelo meu nome, mas viver conforme a minha vontade, se chamar verdadeiramente pelo meu nome no sentido de viver conforme o caráter de Deus, conforme o caráter que Deus quer desenvolver em cada um, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus fala assim, se ele se converter dos caminhos, ou seja, se houver um arrependimento sincero, um desejo de se converter dos maus caminhos, de abandonar os maus caminhos, havendo esse desejo sincero, esse arrependimento, então Deus fala,
perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, Salomão, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, ou seja, Davi cometeu erro sim, mas ele se arrependeu, ele se converteu, né, dos maus caminhos. Fizeres conforme a tudo que te ordenei, guardares os meus estatutos e juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Todos esses versos e muitos outros tratam do importante fato de que, embora Deus seja soberano, criador, sustentador, e ainda que a salvação seja um dom da graça e imerecido, temos um papel a desempenhar no drama do grande conflito. Usando o dom sagrado do livre-arbítrio, livre escolha, devemos escolher seguir a orientação do Espírito Santo e obedecer ao Deus que nos chama a fazer. Embora o Senhor nos ofereça bênçãos e vida, podemos escolher a maldição e a morte. Não é de admirar que Deus diga, escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Sexta-feira. Sempre que o povo de Deus, em qualquer época, seguiu de forma voluntária e alegre o plano dele quanto à doação sistemática e as dádivas e ofertas, verificou sua permanente promessa de que todos os seus esforços seriam seguidos de prosperidade proporcional à obediência que dispensou ao que dele requeria. Quando reconhecia os direitos de Deus, ele satisfazia as reivindicações, honrando com os recursos, seus celeiros enchiam-se com fartura. Porém, quando o povo roubava a Deus em dízimos e ofertas, era-lhe feito compreender que não o estavam roubando ele simplesmente, mas a si mesmo, pois ele lhe limitava as bênçãos exatamente em proporção ao que ele limitava as ofertas que ele fazia. Somos salvos pela fé, um dom da graça. A obediência aos mandamentos é uma resposta à graça, não é algo que se obtém. Resposta à graça, consequência necessária da graça. Do contrário, não seria graça. Na aliança bilateral de Deus conosco, recebemos bênção e temos responsabilidades. Em resposta ao que Ele nos oferece, assumimos o relacionamento com o Senhor, determinamos nosso destino. A obediência por amor é o sinal do discipulado. Em vez de nos dispensar da obediência, é a fé que nos torna participantes da graça, que nos capacita a prestar a mesma fé que nos torna participantes da graça, é a que nos capacita a prestar a obediência que Deus pede. No caso, ele determina aqueles que querem ser seus servos. Que Deus os abençoe a todos. Convido para uma oração final para nós encerrarmos. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido. Peço perdão por nossos falhas e pecados. Abençoe a cada família, cada lar, cada pessoa nesse mundo conforme sua vontade e misericórdia. Abençoe o nosso país. Nos ajude conforme tua soberana vontade, ajude a cada um de nós, os outros países também nesse mundo. Nós sabemos que as profecias estão se cumprindo, mas nós queremos nos manter firmes ao seu lado, apesar de tudo que vier a acontecer, Pai. Nos ajude a compreender as suas profecias, nos ajude a compreender a sua vontade em nossa vida e a pregá-la e vivê-la a esse mundo. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos e até o próximo estudo.